Beleza, bom, então, pessoal, eu sou o Everton, trabalho na da rede, já tem mais de um ano. É, Eu já trabalhei bastante tempo como DBA, né? Então, eu sempre tento fugir dessas demandas, mas elas não fogem de mim, né? Então, eu acabo sempre tendo que atuar com esse tipo de demanda ainda, mas hoje em dia eu estou mais focado em trabalhar com container, com Kubernetes, com CI/CD, né? Então, eu tenho trabalhado mais com essas plataformas ultimamente. Eu já também trabalhei como gestor durante um bom tempo. Eu vim para a da rede, na verdade, com essa missão, né? Trabalhar como coordenador de operações. Só que aí deu aquela vontadinha de voltar para a Baia, né? Então eu voltei e hoje em dia estou bem feliz trabalhando como especialista e acho que estou fazendo um trabalho razoável, né? Então o Cloud Angel, ele é uma empresa que ela nasceu independente, né? É uma empresa israelense, inclusive, né? E quando ele surgiu, ele tinha um propósito de ser multi-cloud, né? Então ele entregava para os outros vendors que a gente tem aí também, né? Azure, Google, CloudBee, enfim, tinha bastante plugins, né, que você podia migrar seus workloads, né, e a AWS adquiriu essa empresa, né, então hoje se você entrar lá no site deles, já está destacado, né, como AWS Company, né, então ele já agora é uma empresa que pertence mesmo à AWS. O que é na verdade, esse serviço, né? Então, ele é um serviço de replicação de workloads, né? E ele faz essa replicação através de bloco, né? Então, quando você instala o agente do Cloud Engine num determinado servidor que você tenha, o que ele vai fazer, na verdade? Ele vai copiar os blocos que você tem no disco e mandar isso para a nuvem, né? Com ele também você consegue fazer conversão de máquinas, né? Entre infraestrutura, pode ser um Premise ou Cloud, pode ser Cloud para Cloud, pode ser uma máquina virtual para uma Cloud, isso aí não tem nenhum problema. Ele consegue fazer a conversão das máquinas, ou seja, quando você deploya o agente dentro de uma máquina, ele faz um mapeamento, então ele vê o que tem de interface de rede, sistema operacional, disco que está utilizando, ele consegue fazer todo esse discovery e fazer o mapeamento para que ele funcione lá dentro da nuvem, né? Para quem já está trabalhando com nuvem, conhece um pouquinho, já vai saber, por exemplo, o que é uma máquina T, uma máquina AM, então ele já entende esses tipos de máquina que existe na cloud, então ele já consegue fazer esse início dessa tradução, facilita bastante para a gente quando a gente precisa determinar qual é o tipo da instância que a gente vai subir do lado de lá, tá? Então ele já consegue fazer isso também. Ele dispensa também a necessidade da gente duplicar os recursos computacionais num caso de DR, né, que é o Disaster Recovery. Lá no passado, como que a gente fazia DR? Né? Imagina que você tem um workload funcionando em um data center. E você precisa ter uma segurança, caso aquele data center exploda, né? Caso aconteça alguma coisa com aquele data center. Então, geralmente, o que você faz? Você pega essa mesma estrutura provisionada, aí existem várias estratégias, né? Você pode colocar aquilo que é só essencial, você pode colocar, tipo, 10% da capacidade, mas você precisa subir um workload do outro lado, né? E geralmente aquilo que é produção, que é crítico, a gente sobe igual. Então imagina que você tem 20 servidores de um lado e você vai subir mais 20 servidores do outro. Ou seja, você vai ter 20 servidores ali ociosos durante um tempo. Obviamente que ninguém quer acionar o DR, né? O DR a gente sempre aciona em último caso, né? E com o Cloud Engine a gente não precisa fazer isso, né? O que a gente só vai manter é a instância de replicação no ar, que aí ela pode ser uma instância pequena, aí depende, obviamente, do tamanho do seu negócio, do tamanho do workload, o tamanho das ferramentas que você vai mandar para a nuvem, né? E você também tem o RTO, que é o Recovery Time Objective diminuído. Por quê? Você está fazendo replicação contínua do seu negócio para a nuvem. Então, obviamente, dependendo do tamanho da instância, você vai ter aí um RTO de 2 minutos. Então, ou seja, se cair o seu data center principal, você pode usar o Cloud Engine para subir o ambiente na nuvem, você vai perder aí 2 minutos do seu negócio fora do ar, né? O que antigamente era muito difícil. Porque você envolvia muitos times, era um recurso muito caro, então não era uma coisa simples assim de se fazer, né? E o Cloud Engine, ele tem uma desses princípios, né? Que é ajudar a gente a fazer essa migração desses workloads e ter esse RTO diminuído, né? Então, como expliquei antes, né, ele faz uma replicação contínua de blocos de disco, né? Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver aqui exatamente como que ele funciona, né? Então, você tem aqui 2 servidores com os agentes deployados. Esse agente vai lá e faz o discover dos discos que ele tem. Aqui não importa onde ele esteja, tá? Se é dentro da nuvem, se é dentro do on-premise, isso não importa. Ele vai fazer o discovery desses discos e vai manter uma replicação contínua
para dentro do target, que pode ser na cloud, por exemplo, lá dentro da AWS, né? Então você vai ter uma máquina que vai ficar lá de pé só recebendo essas transações e ele vai mandar isso para os replication volumes que por trás são os volumes EBS que a gente já viu até em algumas lives anteriores, né? Então, o que eu pago quando eu subo uma replicação de Cloud Engine na AWS? Você vai pagar a instância de replicação, que você escolhe o tamanho, você determina de acordo com o seu workload, ou dos workloads, porque você pode usar uma instância para mais de um workload, aí workload a gente pode definir como, o Flávio explicou, uma unidade de negócio, que pode ter servidores, aplicações, enfim. Você pode pagar uma instância só e ela fazer essa replicação. E, obviamente, o volume armazenado por essas instâncias. Quanto maior o volume, mais EBS você vai pagar. Então, é basicamente assim que ele funciona. Sobre conversão de máquinas, né, entre infraestrutura. Então, você tem as suas máquinas de origem e as suas máquinas de destino. Nas suas máquinas de origem podem ser tanto Windows como Linux, e nas suas máquinas de destino também. Na verdade, você vai ter que ser heterogêneo, né? Essa aqui, inclusive, essa imagem eu tirei de um white paper bem antigo do Cloud Engine, que ele, inclusive, ele coloca os vendors aqui com o qual ele era compatível até então, né? Então, você consegue fazer a conversão e manter essa replicação desses dados ativamente. Ele não funciona de maneira cross, né? Então você não consegue pegar uma máquina Windows e mandar para Linux. Ele vai ser síncrono, né? Ele vai ser, se a sua origem é Windows, ele vai subir o Windows também do lado de lá. Uma coisa que eu acho muito interessante do Cloud Engine, para mim pelo menos é o que mais chama a atenção, é a possibilidade que você tem de subir um workload, vamos dizer, um legado dentro da nuvem. Imagina que você tem lá no seu ambiente 95% do seu parque você utiliza, mas 5% não, que nem o Flávio deu até um exemplo, né, de que a gente poderia pegar sei lá, uma aplicação que grava lá os ambientes, e por que não mandar isso para o S3? De repente, o seu negócio ele tem alguma normativa que aquele dado precisa estar quente, ele precisa estar disponível, essa aplicação não pode morrer. Ou é uma aplicação que a empresa em determinado momento do tempo adquiriu para fazer algum serviço que é vital para ela, que é essencial, mas que de repente o fornecedor quebrou, foi adquirido por outra empresa, o produto entrou em defasagem, mas continua sendo importante para a empresa. E a empresa quer mandar esse workload para a nuvem, com o Cloud Engine você consegue fazer isso. Por quê? Como ele atua nesse segmento de replicação de blocos, ele vai pegar na origem, exatamente como está, e mandar lá para o destino. Então você não vai ter dificuldade. Se você não tiver, por exemplo, de repente você não tem mais suporte do fabricante, então você não vai ter um auxílio para instalar na nuvem aquela aplicação. Só que com isso você consegue subir exatamente do jeito que está funcionando na infraestrutura atual. E tirando todas as vantagens da nuvem. E é muito simples, né, o Everton? E é muito simples de você rodar ali e tal, né? Você vai ali... Pum, exatamente. A gente vai ver quando a gente fizer a demo, mas... cara, põe para rodar, ele vai ficar sincronizando, vai levar bloco a bloco do outro lado, tal, tudo. Então, você tem, sei lá, 100, 200, 300 instâncias para fazer isso. É muito mais fácil do que você instalar 300 sistemas operacionais, reinstalar 300 aplicações. Agora, é importante lembrar isso, é para lift and shift, né? Para você levar VM para VM, vamos dizer assim, né? VM para instância, né? Exatamente. Então, facilita bastante, principalmente nesses cenários. Por exemplo, a gente já pegou o cenário onde o cliente tinha um Windows 2008, por exemplo. E não tem nem suporte mais, mas ele tinha uma aplicação deployada lá que ele precisava levar daquele jeito, precisava levar no as-is, né, que a gente chama. E o Cloud Engine foi a solução, porque ele não tinha suporte, exatamente esse cenário, ele não tinha suporte mais do fabricante, o fabricante nem existia mais, e a gente teve que subir dessa maneira. Se não fosse com o Cloud Engine, seria muito difícil da gente conseguir fazer essa migração, porque a gente ia ter que usar alguma ferramenta como o Storage Gateway, por exemplo, subir uma VM no ambiente dele para ficar fazendo replicação de bloco. Então seria um negócio bem complexo mesmo e a chance, né, o percentual de falha seria bem alto, né? E com o Cloud Engine isso foi bem reduzido. Bom, seguindo com onde a gente acha, né, como o Flávio já explicou, a gente acha lá no Migration Transfer, na console da AWS, né? Para algumas regiões ele está disponível, né? Na verdade, se você clicar lá no Cloud Engine, você vai ver que ele só tem algumas regiões que ele está disponível, né? Então você tem que selecionar a região correta para você conseguir ser redirecionado pelo serviço, ou então entrar lá no próprio website, né? Que eu deixei um print pequeno aí, né? Do console do cloudengine.com, você faz lá o seu login e você cai na console do Cloud Engine, né?
E aí o que consome o quanto custa, aquilo que o Flávio já explicou, né, um pouco, mas basicamente é isso, né? O que você vai pagar? É o lift and shift, né? Então, e você vai pagar basicamente aquilo, a instância de replicação que você subir, mais o disco, obviamente, né, daquilo que você vai armazenar lá, né? Lá no Lab a gente vai ver como é que a gente faz para subir uma máquina de teste, como é que a gente faz o cutover, né, dessa replicação, ou seja, quando você está pronto para migrar para a nuvem, né, então você define a data de corte, né, então você consegue lançar as máquinas da AWS para você testar, para ver se está funcionando tudo certinho, e depois você consegue cortar e parar aquela replicação e aí funcionar só na cloud mesmo. A sua aplicação você pode fazer o decomissionamento lá dentro da sua infraestrutura atual. É, isso é exatamente o que eu expliquei agora, né? Então, depois de criado, custa o tamanho da instância e replicação do seu volume armazenado. Sem contar que você vai ter todos os benefícios da cloud, né? Então, por exemplo, depois que você subir esses workloads dentro da nuvem, você está armazenando isso em disco EBS. Você pode tirar snapshots, subir outras máquinas, enfim, você tem todos os benefícios que você tem já de estar na nuvem, né? E é isso.